Bem, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso webinar sobre o edital de uso de inteligência artificial para diagnósticos e imagens de raio-x e tomografia. Antes, para fazer um aquecimento, a gente vai lançar um pequeno check-in aqui com basicamente algumas perguntinhas para saber como é que o pessoal está chegando nesse webinar. Então, se vocês puderem destinar os 2 minutinhos iniciais só para responder essa perguntinha aí, para a gente é muito importante aí para vocês, tá bom? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou trazendo algumas informações que eu tinha passado para o pessoal que foi chegando, tá bom? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é como vai funcionar a atividade e essa dinâmica. Basicamente, a dinâmica vai ser basicamente uma explanação sobre todo o IdeaGov, sobre o edital, e vocês vão ficar, os especialistas vão ficar disponíveis para responder as perguntas. Basicamente, a gente vai utilizar duas features aqui do próprio Zoom, que seria basicamente levantar as mãos. Então, basicamente, é uma ferramenta que vocês podem encontrar do lado direito aqui do chat, ou Question and Answers, que é basicamente esse instrumento aqui no meio que vocês poderão fazer perguntas a partir dele. Sugerimos que vocês utilizem um desses dois, tanto para a gente poder guardar as perguntas que vocês fizerem, como também para a gente ter esse controle, para a gente ter essa ordem das perguntas conforme forem surgindo. Bem, me apresentando, e por curiosidade, eu acho que 54% das pessoas que estão aqui presentes estão curiosas, isso é um excelente sinal, que eu acho que a gente está entrando já com a vibe certa aqui nessa atividade. Para me apresentar, meu nome é Felipe Maruyama, eu sou diretor de operações do IdeaGov, sou do Impact Hub, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre, e eu vou apresentar todos os especialistas que estão aqui. Primeiro, eu gostaria de conversar pela professora Cláudia Costa. A professora Cláudia, ela é professora livre docente de radiologia da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é professora associada do Departamento de Radiologia da USP e chefe de ensino de pesquisa clínica do Instituto de Radiologia do INRAD. A gente conta também com o Marco Bego, que é diretor executivo do INRAD e do InovaHC. A gente também vai contar com o Marcelo Félix, que é físico e médico da neuroradiologia. E. Opa, só um momentinho, e faz parte. Desculpa, só um momentinho. E tem atuado na liderança de iniciativas de transformação digital e machine learning para a saúde em instituições como Albert Einstein, Sociedade Paulista de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia, entre outras organizações, inclusive a Universidade de São Paulo. Também vamos contar com o João Arthur Reis, que é o diretor da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. E como suporte, a gente vai contar com o Bruno Kutzler, que é líder de projeto do Grupo Telos, e também a Kika, que está no nosso backstage organizando toda a atividade. Agradeço muito a presença de todo mundo e a gente vai ficar à disposição. Antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho do que é a IdeaGov. Por favor, Kika. O IdeaGov é um hub de inovação em governo que busca trazer soluções da sociedade para desafios complexos do governo. A ideia é que todos esses desafios, todas essas soluções possam oferecer melhores serviços para o cidadão e mais eficiência na gestão pública. Por favor, Kika. E, a partir disso, a gente lançou uma força-tarefa e eu gostaria de convidar o João para dar essa introduzindo um pouco o que significa a tarefa do Covid e, a partir dela, quais desafios que surgiram. Por favor, João. Obrigado, Felipe. Então, pessoal, como o Felipe colocou, o IdeaGov é esse programa que ele visa atender diversas demandas, né, que diversos órgãos da administração pública do Estado de São Paulo possam ter. Né? E tendo em vista a crise que a gente está passando, evidentemente que o primeiro desafio que a gente quis endereçar, o primeiro conjunto de desafios que a gente quis atacar foi justamente o do enfrentamento à Covid-19. Né? O programa ele funciona assim, ele é oferecido pela Secretaria de Governo, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pela Procuradoria-Geral do Estado, em parceria com outros parceiros públicos e privados. Né? Então a gente montou uma coalizão de parceiros muito ampla, a gente tem aqui alguns dos parceiros nessa tela, que se envolveram nesse esforço de enfrentamento da Covid, certo? Então a gente está levantando junto com os órgãos da área da saúde quais são os principais desafios que estão enfrentando e como que a gente pode ajudar eles utilizando soluções inovadoras de caráter tecnológico, né? Então a gente está focando ele todo na área de saúde pública no momento. E queria destacar de maneira muito especial aqui
essa parceria com o Hospital das Clínicas, né, que é o propositor desse desafio, desse edital que a gente está discutindo hoje, que é o de inteligência artificial para diagnóstico por imagem de tomografia e raio-x, certo? Então a gente tem esse conjunto todo de parceiros, mas são eles que propõem esses desafios específicos e que vão ser os implementadores. A gente funciona basicamente com 2 portas de entrada. Uma delas é o canal de ofertas tecnológicas do mercado, ou seja, é um canal aberto em que empresas, instituições e até pessoas conseguem propor soluções inovadoras que elas tenham para o enfrentamento da Covid. E a gente tem um canal de desafios específicos que a gente levanta com esses parceiros. Tá? A gente já lançou, está aberto o edital de ofertas, né? Qualquer um consegue se inscrever. A gente tem também aberto 2 editais de desafio. Né? E hoje a gente vai estar falando especificamente desse edital de diagnóstico. Gostaria de convidar o Marcelo, por favor. Volta. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo aí? Tá tudo certo, né? Perfeitamente. Então, como o João falou, a ideia da gente aqui é explicar um pouco do desafio e deixar esse desafio específico do COVID com radiologia ou imagens radiológicas e deixar à disposição principalmente à disposição de vocês as perguntas, né? Então, só de maneira contextual, vou precisar contar uma historinha um pouco breve, é que devido à inexistência de um teste diagnóstico para o COVID que tenha características de sensibilidade e especificidade assim muito boa, o que acontece? As imagens radiológicas, principalmente a tomografia de pulmão, que a gente fala mais, que vai falar mais nesse desafio, elas começaram a ter um papel de um auxílio diagnóstico que, muito embora não seja recomendado que se faça a tomografia para fazer diagnóstico de COVID, ela apresenta uma sensibilidade, uma especificidade que às vezes supera dependendo da fase da doença, supera os testes de PCR, que é o teste rápido, e o teste rápido que é usado. Então, assim, começou a ter uma relevância muito grande a questão da tomografia de tórax e raio-x secundariamente no caso do COVID, né? E com essa empolgação, né, partindo dessa empolgação, nós decidimos fazer do COVID, e fazer dessa campanha do COVID, o primeiro caso de uso de uma plataforma nacional de machine learning e base de dados. Então, assim que nasceu o Radvid. Tem um site para vocês aqui embaixo, para vocês conhecerem um pouco melhor. E o Radvid, que é esse projeto onde o desafio vai ocorrer, ele foi um trabalho feito a múltiplas mãos, principalmente com o envolvimento de muitos radiologistas brasileiros, de todas as partes, o apoio do Colégio Brasileiro. E o que é o Radvid, né? Que eu falei que é esse protótipo. O Radvid é uma plataforma de base de dados de imagens médicas e, ao mesmo tempo, de inteligência artificial. Mas ela tem uma peculiaridade que eu gostaria de falar, é que ela está funcionando em mundo real, que a gente chama, ou seja, com essa plataforma que nós montamos de protótipo, nós conseguimos capturar as imagens suspeitas onde há dúvida diagnóstica de COVID no âmbito nacional, levá-las para um algoritmo de machine learning, para ele fazer uma classificação, ou como vocês vão ver, uma segmentação, e conseguir trazer de volta para o usuário o resultado desse algoritmo. É isso que a gente chama de uma plataforma fim a fim, e eu até depois gostaria os que estiverem participando, que conhecerem alguma iniciativa desse tipo no mundo, também que se pudesse manifestar, porque a gente vê pouca coisa desse ponto de vista de aplicar no mundo real. E o que é essa plataforma? É uma base de dados, onde a gente tem esses 2 algoritmos, né? Ela é essencialmente um suporte à decisão. Essa é uma mensagem bem importante para a gente deixar aqui, que ela nasceu já com a ambição de ser apenas um suporte à decisão, porque nós entendemos, e é assim que o mundo entende também, que a decisão sobre diagnóstico ou evolução do COVID é um ato médico profissional, e como outras, essa é apenas uma plataforma. Aí a questão é o seguinte: a despeito de nós termos já alguns algoritmos rodando na plataforma, existe uma questão muito de especificidade desses achados de imagem dentro do ambiente onde nós estamos. Então, por mais que os algoritmos sejam bons, a ideia que nós tivemos desde inicial é que
o expertise nacional ou o treinamento de algoritmos deva ser feito de maneira continuada em cima dessa plataforma. Então, aí nasceu a ideia do desafio, que é um consenso entre a gente de que as iniciativas brilhantes se espalham por todo o país, do ponto de vista de iniciativas acadêmicas. Acho que próximo slide, por favor. Eu já ia apertar aqui. Iniciativas acadêmicas, ou seja, nós temos um consenso, nós entendemos que as iniciativas de machine learning estão espalhadas pelo Brasil, desde empresas, startups, iniciativas acadêmicas de todas as espécies. Então, o desafio nasceu dessa forma, onde qual é a ideia? É que quem pode participar, ou seja, quem a gente convida para participar? Pessoas físicas até, nacionais ou estrangeiras, em situação regular no país, pessoas jurídicas nacionais e grupos de empresas. Ou seja, dentro dessa plataforma, a gente quer a atuação de todos esses elementos no próximo slide. Próximo slide. E qual o benefício? Como a gente enxerga, assim, qual é a proposta de valor para quem estiver participando? A primeira delas, aqui tem umas 6 propostas que nós elencamos. A primeira delas é o próprio acesso à base de dados, que é um asset valioso. Hoje nós temos quase 7.800 imagens de tomografia classificadas dentro da plataforma, ou seja, talvez seja a maior base do mundo do ponto de vista de tomografia de tórax com COVID. Então, o acesso é um benefício que nós enxergamos. Também a infraestrutura do IPT, Prodesp e do próprio HC. A possibilidade de usar essa plataforma como uma segunda característica dela, que é estar plugada no mundo real, ou seja, não apenas testar e gerar um algoritmo, mas já validá-lo em pleno funcionamento da operação do atendimento de COVID no país inteiro. A proximidade com os financiamentos públicos, né, e com as iniciativas de inovação. Os próprios assets que a gente traz junto com o nosso centro de dados, que são espaço físico, a parte de crescimento, a parte de apoio às startups. Também a gente elencou com potencial de compra, né, da solução, dessa solução de parceria, e a visibilidade e a possibilidade de abrir uma porta para continuar desenvolvendo para as próximas campanhas ou desafios, né? Nós estamos falando do Covid, obviamente tem uma série de outras situações relevantes no país. E do que nós estamos falando aqui, né? O que seria o requisito dessa solução? A gente fez algo vocês vão ver que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver com relação a desafios de inteligência artificial. Que nós aqui não estamos falando apenas de modelos, nós estamos falando de requisitos. O que é desejável para a gente? Óbvio, inteligência artificial, nós estamos falando disso, de algoritmos que são capazes de classificar, ou seja, dizer se é COVID ou não, de segmentar, ou seja, nos mostrar quais são as áreas acometidas, mas também nós buscamos iniciativas que sejam capazes, que entendam o usuário e que sejam capazes de serem inseridas, como a gente falou, dentro do mundo real, que façam um papel relevante dentro do atendimento clínico. Então, para isso, nós tivemos que, não vamos dizer criar, mas nós tivemos que estudar a forma como nós vamos avaliar essas empresas em outros eixos que não apenas a questão da inteligência artificial. Acho que próximo slide. E como vai funcionar basicamente essa seleção? Como eu falei para vocês, existem não só o elemento de desempenho de modelos de machine learning ou de inteligência artificial. Existe um formulário que nós vamos aplicar numa primeira fase para aqueles que se inscreverem. Esses formulários têm uma série de questões com relação às características tecnológicas do proponente, propriamente dito, né? Sim, nós vamos fazer um teste do algoritmo, nós vamos oferecer a base de dados, essa base de dados que eu falei para vocês, para que seja desenvolvido e depois validado o algoritmo. Nós vamos fazer um segundo teste com uma extensão dessa base de dados, para garantir que nós estamos falando das melhores soluções, e aí tudo isso que eu estou falando é desempenho de machine learning mesmo. E no final a gente tem uma comissão que vai analisar o contexto inteiro para ver qual seria o parceiro ideal para trabalhar com a gente. A próxima slide. Acho que nós estamos acabando. Aqui nós temos o cronograma, interessante que já está, as inscrições já estão abertas, e o prazo, aí vocês veem que o prazo não é muito grande de inscrição, e a gente se propõe a falar já das pessoas, dos elegíveis já no mês 8 e 10/8. O próximo. Então, como eu falei para vocês,
diferente, nós estamos fazendo uma coisa mais extensa, mais completa do que um desafio apenas de inteligência artificial, como aqueles que talvez vocês conheçam do Kaggle. Então, os critérios de avaliação, eles têm outras dimensões, que a gente pode chamar assim, que são elemento técnico da solução, métricas dos algoritmos, como a gente falou, tanto de tomografia e para raio-x de tórax também, a capacidade de adequar as soluções ao desafio proposto dentro do mundo real, como a gente falou, o estágio que o proponente está, do ponto de vista de empresa e às vezes a capacidade dele de seguir com a gente do ponto de vista do desenvolvimento da solução final dentro da plataforma para atender, para melhorar esses algoritmos que nós temos atualmente. E o resultado a gente pretende divulgar dentro do site do IdeaGov. Acho que o próximo, nós estamos terminando. E é isso, gente. Então, assim, eu contei uma história em geral para vocês, ele deixa aberto aqui para as dúvidas de todos os aspectos. E acho que o Felipe volta. Né? Legal. Muito obrigado, Marcelo, aí pela toda a sua explanação. Gostaria de convidar o João, o Marco, a professora Cláudia, para se juntar à nossa discussão aqui. E só reforçando, por favor, fiquem à vontade para levantar a mãozinha do Zoom e, ao mesmo tempo, usar a questão as perguntas, tá bom? Já chegou uma primeira pergunta e eu gostaria de trazer aqui para vocês. A pergunta é do José Gilvan e a pergunta é a seguinte. Ele pergunta se, como todo financiamento é do Estado de São Paulo, ele perguntou se pesquisadores de instituições de outros estados podem participar do edital. Então, José, pode sim, tá? Não só instituições de outras partes do Brasil, mas inclusive de outros países podem participar do edital. Né? Se você lá olhar o item do edital que fala da participação, você vai ver direitinho todo mundo que é elegível para participar dele, tá? Ali no item 4.1 está listado todo mundo que pode participar. O professor Marcelo já adiantou um pouco aqui, mas são pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou internacionais, tá? E não tem muito segredo, na verdade, para participar. Só assim, você perguntou de financiamento, tá? Não tem financiamento diretamente colocado ali. Não é assim, você ganha e você vai receber financiamento. Né? A gente vai conectar você com possíveis financiadores públicos e privados. Tá? Tem órgãos públicos que dão financiamento para esse tipo de iniciativa e tem instituições privadas que podem querer aportar recursos nessa sua solução, né? Ou na sua empresa, por exemplo. O que você vai receber sendo selecionado no projeto é a possibilidade de desenvolver esse piloto lá dentro do HC. Né? Ele vai ser validado lá, vai ser testado lá. Tem toda aquela lista de benefícios que o professor Marcelo listou ali, mas não tem um financiamento automático, tá certo? Perfeito. Uma segunda pergunta veio do Fábio Henrique e ele perguntou como se diferencia um consórcio de um grupo de empresas para esse edital? Ou seja, qual a diferença entre essas duas modalidades de organização, dessas duas modalidades? Não tem muita diferença, na verdade, assim, né? Normalmente o consórcio ele acaba tendo alguma formalização dessa consorciação. Nos dois casos é importante apontar quem é o líder, né? Que quem de fato está se inscrevendo. Quer dizer, você pode ter o grupo, você pode ter o consórcio, mas na hora de se inscrever você tem um CNPJ, né? Que é o do responsável pela inscrição, que é o responsável pelo processo todo. É ele que a gente vai se reportar, tá certo? Só é importante, inclusive, descrever esses elementos assim, por quem é formado o consórcio, por quem é formado o grupo. Se você analisar o formulário que a gente tem de inscrição, ele é super simples. Quando você cria sua conta, e ali você vai fazer a conta não só da sua empresa, como também é importante descrever ali na parte dos dados do proponente quem é esse consórcio, né? Quem constitui ele, se possível indicar com o máximo de detalhe possível quem são os outros membros, mas deixando claro que o líder do consórcio é aquele que está se inscrevendo, certo?
Alguma pergunta, pessoal? A gente está à disposição aqui para vocês. Fiquem à vontade para nos mandar pelos canais, se tiver qualquer. Opa. Eu vi que o Carlos levantou a mão. Se puder, Carlos, puder mandar a pergunta também aqui nas perguntas aqui, por favor. Chegou uma pergunta aqui do Pedro. Tá? O Pedro disse: boa noite, meu nome é Pedro Buarque, sou líder técnico da divisão de inteligência artificial da Pixels, startup focada na área de saúde, já dispomos de uma solução de imagens que está em fase de testes. Sobre o problema em questão, foi mencionado a abordagem de classificação e segmentação. Essa estratégia é fixa ou ficamos livres para usarmos, por exemplo, Deep Learning ou Object Dictation? Então, por favor. Olá. Então, é livre, completamente livre. Aqui em nenhuma parte a gente fez questão de em nenhuma parte do edital fixar qual é o tipo do aprendizado estatístico que os senhores podem usar. Então, a gente está falando de qualquer aprendizado estatístico. Então, pode usar Deep Learning, Random Forest, detecção de objetos, como você mesmo disse, redes de todos os tipos, qualquer. Assim, a gente não faz sentido muito para a gente limitar, mesmo porque não existe um consenso sobre isso, né? Legal. Fique à vontade também, Marco, Cláudia, Marcelo, se quiserem complementar alguma resposta, fique à vontade, tá bom? Geralmente eu sempre vou dar um tempinho só para também não cortar nenhuma resposta potencial. A próxima pergunta é do José Juvan Rodrigues. Qual é o formato a ser usado na disponibilização da base de dados? Então, essa base de dados, ela é uma base de dados DICOM, tá? Mas, assim, ela vai ser disponibilizado em um tipo de compressão que a gente chama NIFT, que é muito utilizado, todo mundo que mexe com pesquisa nessa área de imagem já conhece de outras datas, né? Então, nós vamos disponibilizar nos formatos mais convencionais. Não vamos inventar nenhuma mágica aqui, não. Pessoal, só lembrando também que tem a opção de levantar a mão. Caso alguém levante a mão, fique à vontade também, que a gente vai dar a possibilidade para a pessoa também se expressar, fique à vontade também, ou colocar, escrever a mensagem aqui no Question and Answer. O Carlos Afonso acabou de fazer uma pergunta, se existem métricas específicas a serem atingidas. Eu vou entrar de novo. Então, assim, sim, existem, a gente deixou disponíveis as métricas, foi palco de uma discussão extensa, porque assim como a gente falou, não existe nenhuma métrica que única, ela mesma, resolva todos os problemas. Então, assim, os próprios Kaggle cada vez usam uma métrica diferente, então a gente chegou a um consenso interno do que seria mais importante para a gente, principalmente em relação ao tipo da base de dados e distribuição desta base, para selecionarmos essas métricas que estão dentro do questionário, para vocês verem lá. Mas não tem também grande invenção, são Precision Recall, área sobre a curva de Precision Recall. E no caso da segmentação, o DICE, que na verdade é uma métrica de intersecção de dois conjuntos. Basicamente, a gente está fazendo o que todo mundo faz ali. Perfeito. Surgiu uma pergunta aqui da Cristina. Quais são os maiores desafios com relação ao monitoramento e avaliação de inteligência artificial? Pode. Cláudio. Está mudo. Pode ir, Marcelo. Não, por favor. Não, principalmente quando a gente fala em inteligência artificial e medicina, né, o que a gente quer é que tenha precisão. Isso acho que é o seu maior diagnóstico, que a gente, diferente
por exemplo, você estava usando a inteligência artificial para uma compra, você está usando para tomar uma decisão em relação à vida de um paciente. Então, acho que o maior desafio é você ter um algoritmo de inteligência artificial que seja realmente acurado e eficaz, e que a gente possa ter segurança de utilizá-lo para tomar uma conduta em relação ao paciente. Cristina, se puder complementar o que a professora comentou, então, a respeito do uso, está mais claro, está mais claro impossível do que a professora Cláudia colocou, mas acho que uma coisa importante que a gente tem tentado nesse projeto, e é legal que todos saibam, que é o quê? O algoritmo de inteligência artificial ele precisa estar disponível para as pessoas usarem, né? Nesse caso, para os médicos. Então, o que nós tentamos nesse projeto é testar o algoritmo em uma plataforma que realmente, como o Marcelo disse no início, ele fique disponível no mundo real. Então, acho que um desafio que a gente está tentando solucionar, ou pelo menos achar caminhos, é como é que eu conecto, como é que nós conectamos a tecnologia, o machine learning, com o mundo real na ponta, que é a necessidade dos médicos. Então, esse é um trabalho que corre à margem, né, desse processo todo, ou integrado desse processo todo, que é no final nós temos uma plataforma que nós possamos oferecer a tecnologia da forma que seja adequada para quem usa, que nesse caso são os médicos. Perfeito. A próxima pergunta é da Mariane Kulik. Ela diz, boa noite, somente imagens de tomografia serão disponibilizadas ou também de raio-x? Se houver, vocês teriam informação da quantidade de imagens de raio-x a serem disponibilizadas para treinamento? Informações adicionais do paciente serão disponibilizadas? Quer falar, Cláudio, ou eu mesmo? Pode bater. Sim, raio-x também. Raio-x é uma base menor, em torno de 950 a 1.000 imagens. Ela é uma base balanceada, basicamente. Então, a gente tem COVID e tem não COVID lá dentro também. E, embora a gente tenha as informações clínicas dos pacientes e informações até interessantes laboratoriais, para esse desafio, como objetivo é selecionar um parceiro, não faz nem sentido a gente, nesse momento, para o desafio e pelo que a gente espera de resultado, a gente já oferecer essas informações clínicas. Na verdade, nós temos para o raio-x a questão de ser ou não COVID. É uma base classificada, basicamente, né? Os dados clínicos a gente imagina que realmente tem grande utilidade nesses modelos. O céu é o limite, mas para isso a gente precisa de alguém aí que se mostre hábil a trabalhar com esse tipo de dado. Perfeito. A gente tem uma próxima pergunta do José Giovan. Ele perguntou, há alguma métrica de percentual de comprometimento dos pulmões, órgãos no dataset? Eu acho que eu vou fazer picado, porque são 3 perguntas, eu acho que talvez valha a pena a gente ir picando elas, tá bom? Então, essa é a primeira. Métrica, desculpa, só para ver se eu entendi a nuance do negócio. A métrica de percentual de comprometimento dos pulmões ou dos órgãos no dataset. Se existe alguma métrica, pelo menos dessa forma que ele colocou. Essa métrica é uma métrica de segmentação, que a gente chama, uma métrica, no fundo, ele é um percentual, sim, porque ele diz, como eu falei no começo, de uma intersecção entre um conjunto de comprometimento pulmonar. Então, a gente separou, então existe um desafio relacionado a isso que você falou, a uma quantidade de comprometimento pulmonar. Mas, para isso, a gente não avalia somente, assim, ele acertou quantos por cento do pulmão está comprometido, mas também é um passo acima desse, que é se ele acertou quais áreas estão comprometidas. Então, por isso que a gente usa uma métrica lá, um DICE, que a gente chama, que é um pouco mais complicado, mas tem a ver com isso daí, sim. Então, tem uma métrica. Para isso, o dataset é mais complexo. Todo dataset de segmentação, a gente acha que também tem um dataset que talvez seja o maior, onde a gente tem 200 imagens segmentadas. Quem conhece bem sabe como é difícil segmentar essas imagens na mão. Então, o que nós estamos falando é de comparar com o que a gente chama padrão ouro, que é a segmentação de um radiologista experiente na mão. Mas não sei se eu respondi aí tudo.
Incluso, acho, Marcelo, eu vou complementar as perguntas, talvez você tenha respondido algumas delas, tá? Então, eu vou trazer aqui, caso tenha respondido, você já está contemplado. Então, ele coloca também, as máscaras de segmentação estão disponíveis para todos os exemplares do dataset. A próxima pergunta seria, contém apenas achados da Covid-19 ou outros? Eu imagino que seja outras doenças ou outras enfermidades. Ou qual é o formato dessas máscaras? Então, o formato dessa também é um formato NIFT, que a gente chama máscara binária. É uma máscara binária, ou seja, aquele pixel da imagem, você diz que tem ou não tem. Ele está relacionado ao COVID ou não. Então, essa já é a resposta para você, daquelas suas perguntas se é o COVID específico do COVID ou não. Para a máscara binária, sim, é específico do COVID. Aí, qual que era a primeira pergunta mesmo? Era dessa segunda parte? Era, As máscaras de não, sei, segmentação. Lembrei, ó. Outra coisa importante, então a gente vai fazer o mesmo modelo, como se fosse uma classificação. Então eu não te ofereço todo esse meu pool de dados para você numa primeira instância, mas te ofereço uma parte dele para você treinar e depois validar, testar o seu algoritmo. E já numa segunda fase do desafio, eu tenho nós temos uma base, vamos dizer, premium, onde que não é diferente da sua, ou seja, não tem um shift de covariância nada, mas ela serve para retestar o algoritmo. Então, assim, a gente não vai dar de todas as imagens, mas das imagens disponíveis para a segmentação, que não são todas as imagens, a gente sim dá uma grande parte. Perfeito. Perfeito. Tem uma pergunta da Mariane Kulik, que ela perguntou, a base de imagens conterá também imagens para outras doenças respiratórias ou somente COVID ou sem doenças? Então, essa base de imagem, agora eu estou falando de classificação, tá? Ela é uma base que a gente tentou fazer ela representativa do mundo real. Então, não é só COVID e não COVID, não é só COVID normal, é do COVID e doenças que mimetizam COVID. Então, também seria muito fácil, né? A gente dá umas tomos normais e só COVID. Então, assim, o desafio, ele é um desafio que a gente chama de mundo real. Então, tem lá uma pneumonia, H1N1. E aí a gente tem uma representatividade de doenças que mimetizam o padrão do COVID. Perfeito. Uma próxima pergunta que é do Fábio Henrique. As empresas participantes desse desafio terão seus algoritmos protegidos, entre parênteses, direito autoral? Essa eu posso responder, não sei se vocês prefiram complementar a necessidade, mas foi uma demanda que esse edital ele fosse código aberto, né? Na verdade, deixa eu até achar aqui o item do edital que fala isso especificamente, mas ele é uma necessidade. O item 7.5, ele solicita que seja código aberto, então o uso ele tem que ser livre de exploração comercial sem pagamento de royalties. Tá? Isso é uma demanda que o próprio pessoal técnico do hospital trouxe para, enfim, para o uso dele. Mas tem uma observação aí que, só complementando, João, que o código aberto, ok, também para a gente garantir algumas coisas técnicas, mas a nossa intenção aqui, ela é uma intenção de ter um parceiro. Então, não vamos dizer que é um direito autoral, porque nessa área aí é meio complicado, direito autoral, né? Na verdade, o que a gente precisa é alguém que se mostre hábil, e aí essa pessoa não tem o direito à exploração do business, vamos dizer assim, né? Então, aí fica mais aberto com relação a uma série de possibilidades de exploração do negócio que tem pouco a ver com ter ou não o código do algoritmo. A gente sabe muito bem disso, né? É por isso que a gente falou muito de outros eixos do negócio, que não só o algoritmo, que é a capacidade de produtizar, a capacidade de conseguir alavancar o uso, etc. Então, eu acho que a questão do direito autoral ela está mais relacionada ao business, de exploração desse negócio, do que basicamente só ao código do algoritmo, né? Então, a gente enxerga como grandes possibilidades para as pessoas. Perfeito, Marcelo. E só um ponto adicional ali, como ele
professor Marcelo colocou perfeitamente, né? Na verdade, o código aberto se refere ao algoritmo, que é só uma parte da solução inovadora. O que está sendo selecionado aqui é, de fato, a solução inovadora, né, para esse desafio. Isso é interessante, porque como parte do canal de benefícios que é oferecido para as empresas que passam no desafio, que são selecionadas no edital, envolve uma série de apoios para o negócio, né? Desde a conexão com financiadores, essa exposição, essa visibilidade que tem, essa validação da sua solução no ambiente de uso real dentro do HC, né? Então, na verdade, tem um potencial de exploração ali comercial muito maior do que propriamente em relação ao algoritmo específico. Eu acho que na linha do que o João falou, por exemplo, foi uma das coisas que a gente falou no começo da apresentação, né? Que eu perguntei aos participantes aí, só para lembrar se alguém tiver alguma ideia, é que assim é muito difícil. Eu não conheço uma plataforma de machine learning de suporte à decisão globalmente já no mundo real. Então, não é que nós estamos falando de um desafio para depois chegar um dia e implementar. Não, já está lá. Então, assim, é só fazer e colocar, porque já está lá, já está funcionando. A gente precisa de mais gente. Show. Surgiu uma pergunta aqui do Fabiano Filho. Ele perguntou: vocês vão disponibilizar dados para validarmos algoritmos já feitos? Essa foi a pergunta dele. Todos os algoritmos são bem-vindos. Eu falo algoritmo aí, uns falam modelos, né? Assim, todos são bem feitos. Os já feitos, todos são bem-vindos. Os já feitos, os já treinados na base da China, sei lá, os treinados na base pública, do RSNA, qualquer, assim, nós não restringimos. Quanto mais aprendizado, melhor. Então, quem não tiver nenhuma base de dados, então a gente fala aí, por exemplo, de pessoas que são muito boas tecnicamente e precisam de dados, a gente sabe muito disso, acontece muito em machine learning, a gente vai oferecer, porque seria injusto. Mas os que já tiverem algoritmos prontos para competição, aproveita a vantagem competitiva, né? Perfeito. O José fez uma pergunta, ele falou: no tocante ao desafio de classificação, as doenças mencionadas e que mimetizam a Covid-19 são apresentadas como dados categóricos, múltiplas classes, Covid-19, H1N1, sadio, etc. Na rotulação do dataset, ou trata-se de um problema de classificação em duas classes, Covid-19 ou não? Então, por que a gente falou, por que a gente usou só duas classes? Porque acho que é importante deixar claro, que eu acho que é o legal, é que isso daqui é um desafio. Então, nós estamos tentando ser o mais concreto possível para esse desafio. Se a gente criasse 3, 4 classes, uma que a gente ia ter que ter a representatividade dessas classes do ponto de vista também. Por exemplo, H1N1, eu não vou dizer agora, mas a gente tem muita pneumonia para H1N1, então eu teria que ter, no mínimo, muitos casos aí representativos, né? Então, a gente sim faz em duas classes, ou é ou não é. Vocês vão ver depois nos desafios que é uma probabilidade, não precisa necessariamente ter um threshold, mas o motivo da gente não ter incluído novas classes é justamente porque a gente quer selecionar, quer ser o mais objetivo possível para poder ter padrões de comparação. Perfeito. Uma próxima pergunta da Cristina também é: posso me inscrever para apenas uma das categorias de exame, tomografia ou raio-x, ou devo participar com uma solução que atenda ambos? Então, eu estou falando aqui porque eu estou com o microfone ligado, na verdade. Sim, para uma categoria, e dentro da tomografia, você não precisa. É uma outra coisa que tem que assim ficar bem claro. Existem pessoas que fazem muito bem, por exemplo, a segmentação pulmonar, e tem pessoas que fazem a classificação. Então, não só você pode entrar com uma especialização em raio-x, que é mais raro hoje, né? Como também, dentro da tomografia, você pode concorrer, não sei se é essa palavra, mas assim, concorrer para fazer classificação, para fazer segmentação, porque a gente entende que são expertises que podem ser totalmente distintos, não dá para a gente comparar coisas que são diferentes, né?
Legal, pessoal. Alguém teria mais alguma pergunta? Assim, a gente pode ir encaminhando para o encerramento do webinar. O que é importante dizer é que no e-mail contato_ideagov, você pode instalar suas dúvidas, tá? Então, todas as dúvidas vão ser analisadas por técnicos e pela equipe responsável. Então, se eventualmente você está com alguma dúvida após esse webinar, fiquem à vontade, a gente vai sempre estar atento a essas questões. Além disso, esse webinar também vai ser registrado e guardado. E eu acho que tem esse ponto também de vocês poderem acessar essas perguntas posteriormente, tá bom? Então, caso não tenha nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer enormemente o Marcelo, a professora Cláudia, o Marco, o João, toda a equipe, o Bruno, a equipe que fizeram isso acontecer, e agradecer muito a presença de toda e a participação de todas as pessoas com questões, tá bom? A gente fica à disposição e muito obrigado pelo interesse em participar no programa EDAGOV, tá bom? Obrigadão. Muito obrigado para todo mundo.